Galera, hoje vamos falar sobre a Revolução Francesa, segundo uma importante revolução na história da humanidade. Nas aulas passadas eu falei sobre a França pré-revolucionária, quais eram as condições socioeconômicas e políticas na França do século XVIII. E nessa aula nós vamos estudar sobre a primeira fase da Revolução Francesa, a chamada fase da Assembleia. Só lembrando para vocês que a Revolução Francesa ela é dividida em fases. É um período que se estende de 1789 até 1799. A primeira fase é a fase da Assembleia, que vai de 1799 até 1791. A segunda fase da Revolução Francesa é a fase da monarquia constitucional, que vai de 1791 até 1792. A terceira fase da Revolução Francesa é a fase da Convenção, que vai de 1793 até 1797. Então, nós temos aí um período de 10 anos de revolução, que vai de 1789 até 1799, quando vai começar uma outra fase marcada pela ascensão do Napoleão Bonaparte. Mas o que interessa a gente agora é a chamada fase das Assembleias, que é a primeira fase da Revolução Francesa. O que aconteceu na fase da Assembleia? Como a gente viu nas aulas passadas, o rei Luís XVI ele vai convocar a Assembleia Constituinte, a Assembleia que era formada pelos 3 estados, só que nessa Assembleia, o terceiro estado, que era composto pela burguesia, pelos camponeses e pelos trabalhadores urbanos, eles vão se retirar dessa Assembleia dos Estados Gerais e vão se declarar em Assembleia com o objetivo de dar uma Constituição para a França. Eles vão prometer dar uma primeira Constituição para a França. A França que até o momento era a França absolutista. E essa fase, inicialmente, ela vai ser marcada, um fato bem importante, nessa primeira fase, vai ser a tomada de uma prisão que era símbolo da monarquia absolutista francesa. Era a Bastilha. A tomada da Bastilha vai marcar o início dessa revolução, que acontece no dia 14 de julho de 1789. Era uma prisão símbolo, havia poucos presos políticos nessa prisão, mas vai ser o símbolo do início dessa revolução, a queda da Bastilha. E a partir daí a revolução ela vai se alastrar, principalmente para os campos, onde existiam muitas relações civis, que perduravam até aquele momento. E os camponeses vão aproveitar esse momento de instabilidade política para invadir castelos, para saquear celeiros, para queimar os livros de registro de impostos que eles pagavam. E essa fase... Então, sobre forte pressão popular, a Assembleia ela vai extinguir muitas relações civis que existiam no campo, aquelas que a gente estuda no feudalismo, que ainda perduravam na França até o século XVIII. A justiça senhorial, a mão morta, enfim, uma série de impostos que foram criadas e que ainda perduravam na França do século XVIII. E mais importante, no dia 26 de agosto de 1789 vai ser aprovada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, essa declaração que é um marco da Revolução Francesa e que também vai inspirar os direitos humanos, ela vai criar uma série de direitos para os ingleses, para os franceses. Como, por exemplo, o direito à liberdade de expressão, à liberdade de pensamento, o direito à vida, enfim, todos os direitos que são consagrados até hoje aos cidadãos, não só da França, mas de vários países do mundo. E o clero também vai perder o poder na França revolucionária. Eles vão aprovar
aprovar a chamada Constituição Civil do Clero. O clero ele vai perder uma boa parte ele vai perder também o poder na França revolucionária. Na fase da Assembleia vai ser aprovada a chamada Constituição Civil do Clero, pela qual os membros da igreja elas vão jurar fidelidade à nação. Só que uma parte do clero vai aceitar essa Constituição Civil e outra parte não vai aceitar. Os que aceitaram, eles foram chamados de clero juramentado. E os que não aceitaram foram chamados de clero refratário. Essa parte do clero francês vai deixar a França para juntar os nobres que haviam fugido também e unir forças para derrubar, para pôr abaixo essa revolução. E em 1791 a Assembleia ela vai aprovar uma Constituição para a França. A primeira Constituição da França revolucionária foi a Constituição de 1791. O que determinava essa Constituição? Que a França ela deixaria de ser uma monarquia absolutista, ela se transformaria em uma monarquia constitucional. Ela determinava também a separação entre a igreja e o Estado. Outro fator importante dessa Constituição é que ela aboliu os privilégios da nobreza e do clero, mas infelizmente ela criou privilégios de outro tipo, como por exemplo, os cidadãos foram divididos em cidadãos ativos, que eram aqueles cidadãos que tinham renda suficiente para votar e ser votado, e cidadãos passivos, aqueles que não podiam votar e não tinham nenhum direito político dentro da França revolucionária, ou seja, a maior parte da população. Então, só que essa Constituição Civil, essa Constituição de 1791, ela não vai agradar nada o rei, nem as monarquias absolutistas que apoiavam o Luís XVI. Logicamente que eles perderam os privilégios, o clero, a nobreza. Lembrando que nesse momento, na fase da Assembleia, a França ela era uma monarquia constitucional, como eu expliquei para vocês no início. Essa fase que eu estou falando agora é a primeira fase, que se estende de 1789 até 1791. Então, o rei não ficou feliz com a aprovação dessa Constituição, nem tampouco o clero, nem a nobreza e as monarquias absolutistas vizinhas da França, principalmente a Prússia e a Áustria. Eles vão se unir para formar uma coligação e invadir a França. Só que a Assembleia ela vai declarar a pátria em perigo. Isso. E a população naquele momento agitada, havia uma agitação social bem grande dentro da França, ela vai marchar em direção ao Palácio das Tulheries e vai prender o rei e a sua família. E essas forças unificadas dentro da França, no caso a Assembleia, né, o Exército do Povo, eles vão vencer as forças contra-revolucionárias, mais especificamente na Batalha de Valmy. Eu quero agradecer aqui a meu amigo Juan, que está fazendo parte aqui da equipe e que vai cursar também o Enem esse ano, está se preparando bastante, devorando livros. Eu quero também agradecer a minha noiva Nájila, minha futura esposa. Isso. E se você gostou, dá um like, se inscreve no meu canal, que a gente vai fazer outras aulas bem mais interessantes para vocês. Valeu, pessoal!